Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o que é xenofobia. Sim, então vamos ao que interessa. Bom, xenofobia significa aversão a pessoas ou coisas estrangeiras. Se você não gosta de estrangeiro em suas terras, você é um xenófobo. Pois bem, o termo é de origem grega, né? E se forma, né, a partir das palavras xenos, significa estrangeiro, e phobos, medo. Então, junção dessas palavras, a xenofobia pode se caracterizar, né, como uma forma de preconceito ou como uma doença especificamente, um transtorno, né, psiquiátrico. As pessoas xenófobas têm que procurar um médico, porque nós temos em todos os cantos do mundo europeus para com os asiáticos, africanos, americanos contra os latino-americanos contra outras etnias, outros povos, enfim. A xenofobia, ela existe sim em todos os cantos do mundo. Em maior ou em menor quantidade ou grau, ela existe sim. E o preconceito gerado por essa questão pela xenofobia, né, ela é algo controverso. Controverso por quê, Oswaldo? Porque geralmente ela se manifesta através de ações discriminatórias e ódio também, né, por indivíduos estrangeiros. Há uma intolerância e aversão, né, por aqueles que vêm de outros países, de diferentes culturas, lógico, né, desencadeando assim diversas reações entre os xenófobos, né? Assim como os turcos sofrem na Alemanha, assim como os africanos que vão para a Europa, assim como os mexicanos, os brasileiros, os latino-americanos que vão em rumo ou rumo à América do Norte, né, acabam por sofrer este preconceito e são tratados apenas como estrangeiros, né? Por mais que você faça parte daquela cultura, você vai ser sempre visto como o estranho, o diferente, o estrangeiro, ok? Então, mas nem todas as formas de discriminação contra as minorias étnicas de diferentes culturas, por exemplo, né, ou subculturas, crenças, podem ser consideradas xenofobias, né? Então, assim, em muitos casos, as atitudes associadas a aqueles, né, que vêm de outros países ou de diferentes culturas ou de crenças podem ser consideradas, né, xenofobia. E em muitos casos são atitudes associadas aí à questão de conflitos ideológicos, né? Choques de cultura ou até mesmo de motivações políticas. Então as pessoas saem dos seus países e muitas vezes são empurradas para outras regiões por essas questões, seja ela religiosa, cultura, a questão política, a questão econômica. Então tudo isso leva as pessoas para outras bandas que não o seu país. Então, como doença, a xenofobia ela é um transtorno causado por medo descontrolado, né, do desconhecido, que se transforma em desequilíbrio. Novamente, então, a xenofobia é uma doença, né, ou seja, é um transtorno descontrolado causado por um medo do desconhecido. Então, aí gera esse desequilíbrio. Né, e quem sofre desse transtorno, possivelmente, pessoal, já passou por uma má experiência, não foi nada agradável, né, de estar exposto a uma determinada situação, né, que desconhecida, que causou terror e que deixou marcas profundas, né, que vão interferir na vida diária deste indivíduo, né, que diz odiar o estranho ou desconhecido. Então as pessoas com essa patologia, doença, né, sofrem de angústia e extrema ansiedade e se distanciam, né, criam um fosso entre as pessoas no convívio social, né, e acabam evitando o contato com estranhos. Em alguns casos, né, podem ter crises de pânicos. Então as pessoas acabam se afastando do convívio social por não se dar bem, não se relacionar bem com aquilo que ele acha que é estranho a ele. Falar da xenofobia no Brasil. A xenofobia no Brasil assim, o Brasil é conhecido por ser um país que recebeu e recebe ainda, né, imigrantes de vários países com culturas totalmente diferentes da nossa e sem graves demonstrações, né, de xenofobia. Mas, no entanto, no século XIX se verificou no Brasil um fenômeno chamado de lusofobia, né, o que não resultou num sentimento nacionalista, né, que alguns políticos brasileiros que tinham, né, como objetivo reduzir a interação de indivíduos portugueses na economia local. Então o Brasil já passou por isso no século XIX com a lusofobia,
ou seja, medo dos portugueses, né, de adentrarem e tomar conta de tudo. Xenofobia na Europa, este continente, com alguns países ali europeus, né, a existência da xenofobia ela é bastante comum na Europa, principalmente principalmente dos países, né, onde há um grande fluxo de imigração, né, como a França, como a Inglaterra, também Portugal, e alguns portugueses apresentam esse sentimento xenófobos em relação a brasileiros. Isso mesmo. A xenofobia e racismo. Falar da questão da xenofobia e do racismo, a xenofobia e racismo são dois conceitos bem diferentes, né? Mas que muitas vezes se traduzem em atitudes semelhantes de discriminação em relação a alguém, né? A xenofobia, nesse caso, ela está direcionada para uma pessoa, né, que vem de outro país, mesmo que seja da mesma etnia, né? E por outro lado, o racismo ele se apresenta com uma discriminação fundamentada, né, na existência de uma raça superior às outras, entendeu? Então essa construção social, né, ela encontra eco nas comunidades científicas, né, sendo assim um grave preconceito e que pode ocorrer também a uma pessoa que tenha nascido no mesmo país daquela que comete o ato racista. Exemplo, São Paulo, né, que prega muitas vezes o ódio, algumas pessoas pregam o ódio contra o nordestino, por exemplo, principalmente nas redes sociais. Os cariocas, que costumam chamar os nordestinos de Paraíba, e assim sucessivamente nós temos N exemplos na questão desse preconceito dentro do seu próprio país. Espero que tenha ficado claro o que é xenofobia, que você tenha entendido. Se entendeu, se não entendeu, dá o like, dislike, reclame, deixa aqui embaixo nos comentários. Assine o canal porque não paga nada. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, fui!